Olá, primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 16ª aula de Sociologia, referente ao módulo 16 da apostila. Esse módulo é bem curto, uma página só, a página 77, fala sobre os processos de aquisição cultural, né? Não só aquisição cultural, que é a endoculturação. É quando o indivíduo que faz parte de uma comunidade acaba aprendendo a cultura dessa comunidade. A cultura dessa comunidade é introjetada nele através de hábitos e crenças, né? Conforme ele vai vivendo e vai vendo o que acontece ao redor dele, ele acaba absorvendo a cultura daquela comunidade, certo? A cultura a gente sabe muito bem, gente, que isso a gente já falou em capítulos anteriores, né? Que é produto do meio, né? Principalmente do contexto histórico, né? Eu sempre falo para vocês, antes de julgar qualquer atitude, qualquer ato que tenha sido cometido por alguma sociedade ou cultura, nós temos que analisar o contexto histórico, né? O que veio antes, o que causou aquele movimento e o que aquele movimento significava na época. Na época, certo? Não é hoje, por exemplo. Se a gente pensar no nazismo hoje, nós aqui no Brasil, a gente não vai ver razão nenhuma para aquilo ter existido. Porém, não estou dizendo que está certo, mas veja só, no contexto cultural, né, no contexto histórico. Na Alemanha, da fase anterior à Segunda Guerra Mundial, quando começou, quando ascendeu, né, quando subiu o Partido Nazista ao poder da Alemanha e quando o Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, primeiro-ministro alemão, havia naquela época um contexto histórico que justificava a atitude do Adolf Hitler. Certo? Não estou dizendo que foi correta, muito pelo contrário. Mas ele se baseou em algum motivo. Se foi falácia ou não, se ele inventou, se foi narrativa ou não dá para a gente saber. Hoje nós podemos julgar e chegar à conclusão de que, né, foi uma grande injustiça, foi uma narrativa criada por ele, aproveitando a fragilidade do povo alemão depois da Primeira Guerra Mundial, enfim. Hoje a gente analisando o contexto histórico, toda a evolução da Alemanha, nós podemos criar um ponto de vista, mas na época aquilo foi admitido como cultura. Foi uma endoculturação, porque a gente tem relatos e assiste filmes a respeito do nazismo que crianças assistiam televisão e eram instruída pelos pais a odiarem judeus, crianças alemãs. Percebe que absurdo? Porque a endoculturação para criança é assim, é despojada, né? É assim, não tem nenhum julgamento de valor. Então ensinar para uma criança que outra pessoa é uma raça inferior, que tem que ser eliminada, antes de qualquer coisa, nós sabemos que é uma covardia. Porém, foi usada como ferramenta de endoculturação. A criança já crescia, ela já desde o começo da tenra idade dela, ela já não aceitava judeus, ela já odiava judeus. E quem não fosse alemão. Percebe? Isso é o processo de endoculturação, tá? Quando existe uma mudança muito grande, uma pessoa é transferida, vamos supor, uma pessoa é transferida de um país para o outro, ela vai sofrer a endoculturação do destino, né, do lugar para onde ela foi, porém ela já é adulta o suficiente para emitir juízo de valor.
Ao que se pratica aqui é certo, o que se pratica aqui é errado, como eu fazia era legal, como eu não fazia também era legal e agora, ou não era legal e agora eu tô aprendendo o modo certo, enfim. Tá? Isso foi só um comentário. A gente vai ver também a aculturação, gente. A aculturação é uma coisa meio grave. No meu entender, né? É uma coisa assim meio imposta, meio coercitiva. Aqui na apostila eles citam a catequização dos índios quando os europeus chegaram aqui na América do Sul, mais precisamente aqui no Brasil. Eu também acho isso uma demonstração de violência, uma demonstração de uma hegemonia, né, de um etnocentrismo, que no caso era o eurocentrismo, que para nós hoje em dia significa uma ignorância muito grande. Qualquer um de nós hoje em dia impor a nossa verdade, a nossa cultura, o nosso jeito de fazer, é ignorante. É assim, é desprovido de razão. É uma coisa ligada ao ego, né? Ao egoísmo. A gente quer se provar certo. Mas a gente não parou para pensar se o nosso jeito de fazer é o certo ou não. A gente não parou nem para pensar, na grande maioria das vezes, se a pessoa quer saber o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de resolver, o nosso jeito de falar, o que é bom, o que não é para uma doença ou para algum mal que a pessoa está sentindo. A gente nem pensou se a pessoa quer saber isso. A gente vai falando blá 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 blá. Você entendeu? E vai se metendo na vida alheia. Eu acho isso complicadíssimo. Dá pra gente conversar horas e horas com uma pessoa sem ficar expondo, sem ficar impondo as nossas regras. Também foi comentário meu que eu acho importante para vocês que estão iniciando a carreira de adultos escutarem isso nesse momento. A aculturação é uma imposição da tua cultura sobre uma outra. Eu acho uma forma de violência, como eu acabei de falar. E tem a hibridação, né, gente? Eu olhei para a hibridação porque, na verdade, eu ia falar que era mesclagem cultural, que era uma, como é que se diz, uma absorção cultural, né, pacífica, que é um entrelaçamento entre culturas coexistentes, né, onde não existe uma mais poderosa que a outra, elas só coexistem e acabam amigavelmente, civilizadamente absorvendo os costumes e as crenças da outra. Isso é um processo pacífico, é um processo tranquilo, é um processo calmo, é um processo que acontece naturalmente, você entendeu? Não é como a apropriação cultural, a aculturação, né? A apropriação cultural vem na sequência. A aculturação já é imposição. E, por fim, a apropriação cultural também é um processo, eu não diria violento, porque não está impondo nada, é um processo de falta de ética, é um processo de, como é que se diz, é um processo de espelhamento, às vezes, sem sentido, porque aqui na apostila usa o exemplo do cabelo dread, né? Aquele cabelo dreadlock que o pessoal chama. Gente, eu também não sabia, isso aqui foi informação nova para mim. Esse cabelo dread é um símbolo da cultura negra que aconteceu em alguns países, que misturava cristianismo, misticismo, né? Magia, poder, para destacar a identidade negra. Assim, era um símbolo de, olha, nós estamos aqui, né? Traduzindo em palavras mais simples. É um símbolo de ilustração e afirmação da cultura e da identidade negra.
Só que como nós sabemos, aliás, vemos todos os dias, tem muitas pessoas de pele clara, assim, sem traços de etnia negra, de etnia africana, que usam o cabelo dread. Esse é o processo de apropriação cultural. Gente, às vezes a pessoa que está usando, ela só acha bacana. Ela só acha bonito, padrões estéticos. Mas ela não investigou o contexto cultural. Ela não investigou as raízes desse movimento. Dreadlock, aquele cabelinho, né? Eu falo aquele cabelinho porque nem eu sei exatamente o que é dreadlock e o que não é. Eu não sei o que é trancinha, coisa e tal. Mas assim, são símbolos da cultura negra. Se as pessoas que não têm a cutis negra, não têm etnia negra aparente, como eu já disse anteriormente, quando a gente estudou miscigenação, todos nós temos todos os tipos de sangue das etnias que formaram o povo brasileiro, mas se a pessoa não tem nenhum traço biológico, nenhum traço aparente de etnia negra, ela simplesmente achou bonito e se apropriou, ou seja, ela tomou aquilo para ela. Ela passou a usar. Olha, essa barba que eu uso aqui, isso é uma apropriação cultural. Tá? Olha, eu vi Dom Pedro I, eu vi que o pessoal fala muito, né, os meus alunos e o pessoal que encontra comigo, Wolverine, aquele herói da Marvel que tinha aquela garra metálica. E outro dia um cara me chamou de Hellboy. Na verdade, na hora que ele falou Hellboy, nem eu consegui associar. Eu fui procurar no Netflix o filme do Hellboy, no Netflix não, nos streamings aí. Aí que eu vi que o cara usava. Eu escolhi usar esse tipo de barba porque eu acho legal. Mas eu não tenho a menor noção. Aí eu fui pesquisar. Esse tipo de barba chama suíças. E era usado pelos comerciantes. Era uma moda dos comerciantes suíços no início do século XX. Veja só, eu não tinha a menor noção disso. Eu não tinha a menor noção. Percebe que às vezes é uma apropriação cultural? E às vezes não tem... Nós nos apropriamos de... Moda é uma coisa muito significativa na apropriação cultural. Nós todos nos apropriamos de hábitos e costumes e crenças que na verdade nós não fazemos a menor ideia de onde surgiu, nós só achamos bonito. Então assim, os padrões estéticos de moda normalmente são apropriação cultural. Ok? Gente, então vamos lembrar? Endoculturação é aquele movimento de absorver a cultura, né? De um indivíduo absorver a cultura ao redor dele, que é dinâmica, né? Que muda sempre. Então, com o tempo, o indivíduo também vai absorvendo as mudanças culturais e, no caso de uma mudança, né? Assim, no caso de um início de um ciclo de convívio com uma cultura diferente, o indivíduo acaba por absorver traços da cultura nova, da cultura de destino. A aculturação é aquele processo impositivo, que tem mais a ver com o ego, né? Tem mais a ver com o egoísmo, com a vaidade. É como se você quisesse impor. É como não? É exatamente a imposição da tua cultura por você acreditar que a tua é melhor. Ou alguém chega na comunidade em que você vive e começa a impor o uso de alguma coisa. As leis são impositivas. Tá? Nós não vamos pensar em lei como cultura. A lei é um instrumento de regulamentação social. Porém, de regulamentação não, de regulação social. Porém, uma norma passa a fazer parte da cultura, como é o caso do cinto de segurança.
certo? Hoje em dia é cultural, além de legal, além de ser uma imposição da lei. O uso do cinto de segurança é cultural. Você entendeu? Então hoje, se você pegar um rapaz que está indo para a autoescola, assim, que nunca teve noção, ele vai entrar no carro e vai pôr o cinto. Porque ele já viu, ele absorveu muitas pessoas fazendo isso. Ele viu motoristas de todos os cantos fazerem isso. Da casa dele, os motoristas de Uber, por exemplo. Motoristas na rua. Enfim, endoculturação é o processo de absorção cultural. A aculturação é a imposição. A hibridação, gente, como aqui na apostila diz, é o processo pacífico de absorção de crenças e costumes de uma cultura coexistente. As duas culturas existem no mesmo espaço, na mesma sociedade, na mesma comunidade e acabam uma absorvendo alguns pontos da outra sem conflito nenhum. Isso é a hibridação, é uma cultura híbrida, né? E a apropriação cultural. Gente, essa é aquela coisa de moda mesmo. Eu acho bonitinho, vou usar. Mas a gente não tem, às vezes, a menor noção de onde vem. De como surgiu. Aí aqui na apostila, eles falam dessa história do dread, do cabelo dread, né? O tal do dreadlock. E no final do módulo 16, eles sugerem uma reflexão, que eu vou sugerir também. Né? Se ninguém tiver o capricho de olhar a apostila. Vocês todos que estão assistindo essa aula, vocês acreditam que usar a fantasia de índio no carnaval é uma apropriação cultural? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Bons estudos, né?